Meus caros alunos, caros cursistas, estamos a iniciar a nossa 13ª aula do módulo 2. Nossa temática de hoje se voltará para as teorias psicanalíticas. Últimos encontros foram dedicados à teoria psicanalítica freudiana, com uma pequena introdução de alguns psicanalistas pós-Freud que trouxeram acréscimos à teoria freudiana. Hoje nós vamos fazer uma sensibilização de início em cima de algumas correntes que caracterizaram os desdobramentos do legado de Freud. Nós faremos hoje o uso dos traços do movimento artístico chamado neoclassicismo. Cores leves, pinturas de melhor simplicidade. Durante o período, então nós estamos com essa pintura século XVIII e começo do século XIX. É uma pintura que tem traços leves, ela tem uma preocupação de trabalhar com a mitologia clássica, história e literatura, tem um interesse educativo. Vamos perceber ao longo da nossa caminhada. Nosso pensamento motivacional, o pensamento do dia, é o seguinte, para que a gente possa refletir um pouco. Colocar-se no lugar dos outros é um dos melhores caminhos para superarmos nossos limites. Colocar-se no lugar dos outros, um dos melhores caminhos, não é fácil, para superarmos nossos limites. Com o seu tempo, no estudo paralelo, pense nesse pensamento. Estamos preparados? Como sempre, ambiente adequado, postura adequada, uma boa disposição. Vamos caminhar juntos. Estamos no nosso 13º encontro, 13ª aula, módulo 2. Tema de hoje, teorias psicanalíticas. Estou a abrir o nosso mapa mental. Nós temos um mapa sobre teorias psicanalíticas, apenas uma apresentação do mapa. Teremos tempo depois para um mergulho com maior intensidade. Então vejam as colunas mestras do nosso mapa das teorias psicanalíticas. Então temos fundamentos da psicanálise, quais os conceitos básicos, métodos terapêuticos, evolução da psicanálise ao longo do tempo, críticas e controvérsias, aplicações modernas da psicanálise, formação em psicanálise, contribuições contemporâneas e legado e influência. Essas três últimas, formação em psicanálise, nós já conversamos um pouco sobre isso. Contribuições contemporâneas, teremos um olhar para isso no 3º módulo. E legado e influência, teremos tempo para conversarmos melhor. Voltando ao início, vocês vão se dar conta que muitos personagens, muitos elementos já são conhecidos da nossa caminhada. Aqui apenas uma recordação, um mapa mental nos contextualiza, nos situa no nosso ambiente de estudo. Então, estarei a contextualizar e depois eu passo a dar detalhes para que a gente possa entender a proposta.
Com relação, então, fundamentos da psicanálise, temos a figura de Freud e temos a questão da sua psicodinâmica. Nós já temos muitas informações de Freud. Aqui vai se falar da vida dele e da influência, nós já sabemos um pouco da vida, um pouco da influência. Então, trata-se de conhecer melhor a sua biografia e um pouco do seu contexto histórico-cultural. Eu disse para vocês que Google, internet, tem detalhes em vídeos muito interessantes sobre biografia de Freud e contexto histórico-cultural. E eu trabalhei com vocês as qualidades e as fragilidades do Freud. Com relação à metodologia clínica, nós já temos também um conceito em termos de técnicas, em termos de estudo de casos, e vocês vão recordar juntamente comigo. Ele tem uma presença significativa na interpretação dos sonhos. O livro ficou famoso, A Interpretação dos Sonhos, onde ali nós encontramos o seu método de análise, a sua originalidade, sua descoberta. Teremos tempo à frente para fazermos uma resenha da interpretação dos sonhos. Quem tem a coleção ou quem tem o livro, não temos nenhum impedimento para que mergulhe no livro. Com relação à psicodinâmica, a psicodinâmica sempre nos lembrará dos processos, evidentemente mentais e emocionais, que acontecem conosco e que com a psicanálise nós rememoramos, nós resgatamos. Psicodinâmica trabalha também com a energia psíquica e a transferência dessa energia, a energia que eu tenho e a energia que eu acabo transferindo. Trabalha com resistência e repressão, que nós já abordamos indiretamente. Então, com isso, os fundamentos da psicanálise, nós temos uma iniciação. Quanto ao conceito-chave, veja o tamanho, nós temos 4 galhos. O conceito-chave está ligado ao inconsciente, está ligado às instâncias psíquicas, está ligado ao desenvolvimento psicossexual e está ligado à libido. Elementos importantes, falou de conceitos chaves, é o mínimo necessário para se ter uma posição, uma postura frente ao trabalho de Freud. Com relação ao inconsciente, nós já comentamos dos mecanismos de defesa, já conhecemos os 4, negação, projeção, regressão e outros. Com relação aos sonhos, nós já sabemos que os sonhos têm uma ligação muito forte com os desejos, e os sonhos acontecem também dentro de simbolismos, e já apresentamos um material que nos permite interpretar algumas figuras ou ter alguma noção, mas temos iniciação. Com relação às instâncias psíquicas, já abordamos diversas vezes o id, o ego e o superego. Aqui se trata de uma provocação, sempre id, princípio do prazer, ego, princípio da realidade, e o superego no princípio da moralidade, da censura e da autocrítica. Esses 3 elementos a gente sempre estará a reforçar. Id, princípio do prazer. Ego, princípio da realidade. Superego, o princípio das leis da moralidade. Desenvolvimento psicossexual, nós já também passamos por eles e pelas suas características. A vivência dessa fase de 0 a 6 a 7 anos tem impacto na vida adulta, na personalidade. É importante que a gente resgate acertos e desacertos, encontros e desencontros, repressões ou não repressões, memórias felizes, memórias de tristeza, e aparece também no desenvolvimento psicossexual o complexo de castração e suas manifestações. Teremos tempo, porque nós vamos comentar complexo de Édipo e complexo de castração. Veremos o que significa isso para a nossa caminhada. E a libido, a pulsão
a teoria da libido, essa pulsão, essa energia que nos movimenta, que nós carregamos e que a gente precisa administrar no bom sentido. Precisa canalizar essa energia para coisas boas. Energia também, quando trabalhadas e de alguma forma encontramos experiência de uma forma negativa, nós precisamos repensar essas energias negativas, justamente para ressignificá-las. Temos na libido, então, desenvolvimento e transformação, que isso se dá ao longo da vida. Temos uma ligação da libido com as neuroses, teremos tempo para melhor entender. E sublimação, conversamos sobre sublimação, energias que nós encaminhamos para compromissos sociais, para a criatividade, com energia que, de certa forma, estão conosco à espera de um endereçamento, de uma direção. Com relação a medos terapêuticos, métodos terapêuticos que nós temos. Olha aí uma falha, um ato falho. Métodos por medo, curiosamente. Medos terapêuticos. Associação livre, já temos uma iniciação, que é a técnica aplicada na psicanálise freudiana, que procura revelar o conteúdo inconsciente. Análise dos sonhos, nós já temos uma ideia, já conversamos. Comentei com vocês a respeito de alguns símbolos universais e outros pessoais. O papel do sonho tem um lugar importante na análise. Dentro da análise, associação livre, nós temos também a atenção flutuante. É um estado mental do analista, é considerado uma técnica para captar o inconsciente. Passando para outro bloco, evolução da psicanálise, nós temos uma ideia dos pós-freudianos, comentamos de Adler, Erich Fromm, Karen Horney. Sabemos que encontramos nos discípulos divergências e novos conceitos. No caso, aí nós temos tendências para identificar em algumas escolas a vontade do poder, a busca por identidade e a questão da neurose social. Escolas psicanalíticas, então já a gente vai se dar conta que existe uma escola francesa, Lacan e o grupo dele, voltada para o estruturalismo, comunicação e linguagem. A escola britânica, nós temos Clay, Winnicott e a teoria do objeto. Temos a escola americana, comentei com vocês, de Hartman, e a psicologia do ego. Então vocês vejam que depois de Freud, nós encontramos diversas correntes em termos de continente e temos depois a expansão internacional, psicanálise na América Latina, a psicanálise na Argentina, a psicanálise no Brasil, temos a psicanálise europeia. Um alerta que nós sempre estamos a fazer, a importância e o lugar dos diálogos interdisciplinares. Um deles, psicanálise e filosofia. Nós já estamos a fazer esse diálogo. Vocês já se deram conta disso. Diálogo com as ciências sociais, com as ciências humanas. Perfeito? Nós só vamos avançar um pouquinho aqui, paramos. Críticas e controvérsias. Já temos também uma iniciação nisso. Existe uma preocupação muito grande com a validade científica da psicanálise. Ela se defronta com muitas questões de falsificabilidade. Ela enfrenta a situação de pesquisas empíricas, evidência é muito cobrada pelo público, pela área acadêmica. Com relação às visões de gênero, nós teremos uma aula voltada para isso, crítica feminista à psicanálise,
pelo olhar mais voltado para o masculino de Freud. Reformulações contemporâneas temos diversas, todas ligadas à questão do gênero, que nós faremos um momento com desdobramentos a respeito da visão que a psicanálise tem quando ela aborda visões de gênero. Eficácia, né? O resultado positivo da terapia. Discute-se muito quando o resultado é de longo prazo, começa uma análise para não parar mais, começa uma análise para ter um tempo muito longo. É um ponto de vista muito discutido, essa prática da psicanálise freudiana. Quando se compara a psicanálise freudiana com outras abordagens terapêuticas, observa-se diferenças. Mesmo nas diferenças existe uma progressão da psicanálise freudiana. E com relação às aplicações modernas, nós teríamos a terapia psicanalítica, trabalhando com técnicas contemporâneas, uma psicanálise já com sessões mais breves e terapias mais focadas, talvez até um pouco mais dirigidas, à semelhança da TCC, né, da teoria cognitivo-comportamental. Temos a presença da psicanálise com a cultura, que será uma das próximas aulas que vamos trabalhar. Impacto na cultura e na mídia. Terá impacto também na crítica literária. Influência na arte e literatura. Vocês estão se dando conta como eu tenho trabalhado e abusado da arte e da literatura. Bem, aqui apenas o mapa nos contextualiza. Vou agora trabalhar alguns detalhes que são importantes para a nossa caminhada. Então, retornamos então agora aos detalhes da aula de hoje em relação à temática terapias, teorias. Voltamos então ao campo das teorias psicanalíticas, pós-Freud. Observem a nossa pintura. Nós estamos diante de um quadro do neoclassicismo. Dizia para vocês, a linguagem é mais simples, os traços, as cores são mais suaves. Observem em cada quadro detalhes. E abstraiam. Nós, com a nossa experiência de leitura de pintura, a cada aula nós estamos melhores. Então, observem os detalhes do quadro, cada uma das imagens, não perca nenhuma das imagens. O púlpito lá, alguém na cátedra, o público que estava participando, um quadro de pintura com efeito em cima, cérebro, consciente, inconsciente, pré-consciente, id, ego, superego, as três imagens. Então, nessa perspectiva, voltamos então à introdução às teorias psicanalíticas. O objetivo da aprendizagem: compreender os fundamentos da psicanálise e seu impacto na compreensão da mente humana. Evidentemente que eu tenho dito a vocês que experimentar a psicanálise é justamente se permitir análise e autoanálise da nossa existência. Nós teremos um tempo hoje, eu voltarei de novo na análise pessoal e na autoanálise, porque é importante. Tenho trabalhado exercícios que, de certa forma, nos provocam para que a gente possa se conhecer melhor. Então, aqui nós temos um ponto de partida. A ideia é realmente compreender os fundamentos da psicanálise.
aqui na perspectiva das diversas teorias. Avançando, reparem o quadro que nós temos à nossa disposição. O Freud, cada vez mais, o rosto dele se torna conhecido. Vejam cada uma das imagens que são semelhantes, não são semelhantes, são de confronto. Novamente, nós temos aqui um público, pessoas diversas, em situações diversas e com detalhes. Repare as imagens. A ideia é contextualizar Freud, Viena, século que ele viveu, século XIX para começo do século XX. Freud, então, voltando à origem, Sigmund Freud é de 1856. É um médico neurologista que vivenciou transformações sociais e científicas no final do século XIX e que tiveram repercussão no seu trabalho. Do ponto de vista nosso, dos alunos, uma provocação. Explore como o contexto histórico pode influenciar o desenvolvimento de teorias psicológicas. Por que essa provocação? Para que nós possamos entender o Freud no tempo dele, no contexto histórico em que ele estava vivendo. Assim como nós hoje nos colocamos no nosso contexto de mundo, nos entendemos dentro de um contexto sociocultural e, evidentemente, vamos interpretar a psicanálise dentro do nosso contexto. Avançando, quanto à metodologia da psicanálise, quanto à técnica da psicanálise, quando nós pensamos em Freud, repare o quadro. Conversas, uma reunião, mas observem detalhes dos quadros. Então, conceito, interpretação dos sonhos, dos atos falhos e associação livre, a técnica. Freud valorizava muito a interpretação dos sonhos, deu um grande valor para atos falhos e a técnica por meio da associação livre. Então, reflita como esses métodos, sonho, atos falhos, associação livre, podem revelar desejos e conflitos reprimidos. Talvez atos falhos tenhamos um conceito ainda muito periférico, mas quanto à associação livre e à interpretação dos sonhos, nós já temos uma iniciação. Então, como esses recursos podem revelar desejos e conflitos reprimidos? Evidentemente que nós já fizemos uma provocação para nos aproximarmos, sairmos do consciente, passarmos pelo pré e chegarmos no inconsciente. O que tem lá guardado? É a nossa missão, experimentar. Avançando, entramos na psicodinâmica freudiana. Os conceitos principais: nós temos uma energia psíquica, sabemos que ela tem uma influência muito grande na nossa maneira de sentir o mundo, na nossa maneira de pensar. Portanto, a gente se dá conta dessa energia que, em catexia, quer dizer, quando canalizada, ela precisa garantir uma autoestima bem direcionada. Observem o quadro, pensando no que nós estamos a falar, de processos mentais,
comportamento emocional, de energia, cada personagem numa perspectiva. É um quadro muito rico. O exercício nosso, considerar os exemplos da vida cotidiana onde a energia psíquica pode ser observada. Observe na tua vida, onde você se dá conta dessa energia da mente que nos movimenta. Evidente que essa energia está espalhada pelo nosso corpo, mas a mente, com seus desejos, com suas vontades, nos alimenta, nos joga numa caminhada, numa direção, numa vontade de atender à necessidade criada pela mente. Avançando, observem o quadro. Ainda estamos a falar da técnica freudiana, mas observem esse quadro nos detalhes. Opa, estou aqui atrapalhado, vamos ver se... Um vaso, estou cobrindo um vaso. Bom, voltamos ali. Observem, trata-se de uma terapeuta e o analisando. Olhem figuras separadas de personagens, de quadros, de pinturas. Vamos ao texto. Compreender a dinâmica da transferência e resistência em terapia. Nós estamos resgatando alguns conceitos que nós já vimos, inclusive com muitos exemplos. Aqui apenas uma memória. Estudo de caso. Analisar cenários terapêuticos para identificar exemplos de transferência e resistência. Então, como nós já apresentamos a vocês muitas pinturas, retorne a elas, algumas delas, e observe exemplo de transferência e resistência segundo aquelas aulas que nós demos com diversos exemplos. Avançando. Repressão e seu papel. Já temos a ideia do conceito de repressão e o lugar da repressão. Então, a repressão como mecanismo de defesa que mantém pensamentos e sentimentos inaceitáveis fora da consciência, como uma forma de preservar o ego, como uma forma de não colocá-lo em risco. Observem o material que nós temos, pensando na repressão como mecanismo de defesa. Observem detalhes. Evidentemente, nós temos diversos elementos presentes aí. Mecanismos de defesa. Então, refletir. Reflita a intensidade do impacto da repressão no desenvolvimento de neuroses. Nós temos ainda um conceito de neurose muito vago. Vou trazer depois a vocês um texto que possa melhorar. O que é neurose para Freud? O que é neurose para eu que sou aluno e sou cursista? Eu consigo fazer a diferença de neurose, psicose. Nós estamos a começar. Então, fica apenas a provocação. Vamos para frente. Impacto e relevância da psicanálise. Visão global. Avaliar como as teorias de Freud influenciaram a psicologia, a cultura e a arte. Hoje, olhando o quadro novamente, sem avançar, é um quadro muito estimulante, muito interessante. Apresenta uma diversidade de cenas. Vocês terão condições depois de, no estudo paralelo, abrir novamente o slide, abrir novamente a pintura e observar a emoção, o comportamento, o que está retratando o comportamento. Então,
uma solicitação. Pense como as teorias de Freud influenciaram a psicologia, a cultura e a arte. Nós já falamos um pouco da presença dele no mundo da psicologia, quando ele trouxe a ideia do inconsciente, trouxe a ideia do aparelho psíquico, trouxe a ideia das instâncias, trouxe a preocupação com a personalidade, que é moldada a partir do id, ego e superego. Sabemos da presença dele na cultura e na arte como é intensa. Vocês vejam o quadro, uma pintura, retratando situações que a psicanálise levanta. Projeto criativo: criar uma apresentação ou ensaio sobre a influência da psicanálise em um aspecto específico da cultura moderna. Aqueles que são artistas que estão aqui presentes, ou mesmo quem não tenha nenhuma iniciação em artes, é uma provocação. Crie uma apresentação ou ensaio da presença da psicanálise no campo da cultura. Aonde você se dá conta? Que contexto, que tema, que assunto? Olhe o quadro, faça a sua interpretação e veja quantas cenas nós encontramos aí. Avançando. A psicanálise de Freud introduziu vários conceitos-chave que mexeram na compreensão da mente humana, inconsciente e mecanismos de defesa. Então, olhe o quadro, observe as imagens, detalhes, posições, gestos, postura. Faça as suas conexões. Então, Freud acreditava que grande parte da vida mental se encontra no inconsciente. Nós temos mecanismos de defesa como proteção, como repressão, reprime para garantir saúde para o ego, mas até onde é saúde, negação, racionalização, maneiras pelas quais a mente opera para lidar com desejos ou pensamentos inaceitáveis, mantendo-os no inconsciente. Então, a mente trabalha mecanismo para preservar algumas situações que nós criamos, que ela mesma cria, para não gerar um desconforto. Então, temos mecanismo de repressão, reprimiu, negou, não aconteceu, não é, não aceito a minha imaginação. Racionalização, tento colocar no ponto de vista da razão para explicar ou uma vontade, ou uma ideia, ou um pensamento. Por quê? São desejos e pensamentos muitas vezes inaceitáveis, por uma série de razões. Avançando. Sonhos e desejos, olha o quadro já é bem significativo nesse sentido. Já temos uma ideia dos sonhos. Vejam os personagens, sempre gestos, posturas. Tudo isso conta. Então, simbolismo. Freud via os sonhos como a estrada real, já sabemos desse mantra. Ele propôs que os sonhos são manifestações simbólicas de desejos e conflitos reprimidos, oferecem insights valiosos sobre o inconsciente. Já aprendemos e fomos recomendados a valorizar os sonhos. Avançando. Instâncias psíquicas, já comentamos do id, ego e superego. Observe as imagens. São significativas do id, do ego, do superego. E vamos ao texto. O id, já sabemos, fonte dos impulsos e desejos primários. O ser humano tem vontade de muitas coisas, mas nem tudo é permitido, nem tudo é
legal, nem tudo é moral. O ego, a parte consciente da personalidade, fica entre o id e o superego e o mundo externo. O superego forma valores morais, sociais, que são internalizados. Regula, é um regulador moral sobre o ego. Quantas vezes vocês já não tiveram que regular, que trabalhar limites, justamente porque o ego estava dando limites? Quantas citações, se vocês pudessem fazer uma retrospectiva e um olhar para experiências históricas de vocês, quantas vezes vocês não ultrapassaram o sinal? Sinal na perspectiva religiosa, o sinal na perspectiva moral, o sinal na perspectiva das leis civis. Bem, avançando, observem, nós estamos falando do desenvolvimento psicossexual, aqui uma projeção das fases, né, anal, oral, apresentadas por Freud. Então, Freud identificou fases no desenvolvimento, oral, anal, fálica, latência genital, já sabemos cada uma delas, nas quais a libido, a energia sexual se concentra em diferentes áreas do corpo. Isso de 0 a 6 a 7 anos, ele fez essa pesquisa e deduziu, chegou a essa conclusão. Ele acreditava que as experiências moldam a personalidade do adulto, as experiências nesta fase. O complexo de castração que comentávamos atrás, associado à fase fálica, refere-se ao medo da perda do pênis nos meninos e à inveja do pênis nas meninas. Isso aqui é um conceito, uma literatura bem psicanalítica. Nós teremos tempo depois para ligar o poder ligado ao falo. Quem tem o falo, quem não tem o falo. Perda do pênis nos meninos e a inveja do pênis do ponto de vista das meninas. Teremos tempo para aprofundar essa temática. Avançando, a questão da libido. Observem a pintura, bem significativa, certamente tentando descobrir o lugar dessa libido. Existe, não existe? É verdade, não é verdade? É uma invenção, não é uma invenção? Libido, entendida como energia vital associada aos instintos sexuais. Freud explorou essa energia, explorou como essa energia é canalizada ao longo da vida, influenciando a personalidade e o comportamento. É significativa, vale a pena o trabalho que nós, vocês e eu estamos a fazer, justamente para nos darmos conta do lugar dessa energia, da intensidade dessa energia, dessas pulsões, dessa libido, que nos movimenta em diversas direções. Muito interessante. Observem o quadro, nós estamos diante da teoria das neuroses e sublimação, o consciente, pré-consciente, inconsciente. As imagens são significativas, reparem nas imagens. Eu disse a vocês no começo que o neoclassicismo, ele tem esse detalhe de trabalhar a mitologia clássica, a literatura, a história, justamente porque tem uma preocupação em dar algum recado. Observe cada uma das imagens. E temos ao final a sublimação,
como eu canalizo minhas energias, as energias que eu acabo mantendo em meu reservatório que precisam ser utilizadas. Elas vão em alguma direção, não tem como conter a energia. Ou vou fazer coisas saudáveis ou farei coisas não saudáveis. Como canalizar essa energia? Freud via as neuroses como resultado de conflitos entre o consciente e o inconsciente. Fico dividido. De certo modo, enraizado na experiência da infância. A sublimação é um mecanismo de defesa onde impulsos inaceitáveis são transformados em comportamentos socialmente aceitáveis. Eu dei o exemplo para vocês na minha adolescência do meu tipo de comportamento. Uma pessoa de um pavio curto, uma pessoa assim, de certa forma agressiva, muita energia e precisa canalizar para coisas boas. Avançando, reparem o quadro. Aí nós estamos a falar da metodologia, das técnicas usadas em terapias para interpretar e acessar o inconsciente. Então, o clássico da teoria de Freud, associação livre. Reparem os quadros, os personagens, os detalhes de cada imagem. Bem, associação livre técnica, fundamental na psicanálise, onde o analisando é encorajado a verbalizar, a ficar falando tudo o que lhe vem à mente, sem nenhuma censura. Isso permite que o material inconsciente, desejos reprimidos e conflitos, venham de uma forma natural à superfície. Em um contexto de instrução, ensina-se que o terapeuta deve ouvir atentamente, buscando identificar padrões, temas recorrentes, que possam indicar conteúdos importantes do inconsciente. Então, quem se habilita ou por busca de uma cultura erudita ou por uma profissionalização, precisa experimentar a associação livre. E dizendo a melhor escola, o melhor lugar para experimentar é se submeter à análise. Se não agora, no médio e no longo prazo. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Vamos para frente. Análise dos sonhos. Observe as imagens. Detalhe das imagens. Então, Freud considerava os sonhos a via régia. Na análise dos sonhos, terapeuta e paciente, juntos, tentam decifrar os simbolismos. Já falamos do conteúdo manifesto, o que é fácil de interpretar, e do conteúdo latente, que precisa ser trabalhado com mais recursos para entender o que está oculto, o que está simbólico. Falamos de símbolos universais, comum a muitas pessoas, e dos símbolos pessoais. Já disse a vocês, o sonho, quando a gente fala na interpretação dos sonhos, os sonhos são interpretados dentro da história nossa de vida. Ok? Lá avançando. Atenção flutuante, aquela atenção que se volta para vários pontos ao mesmo tempo, sem criar compromisso com nenhum deles, mas palavras, sentimento, palavra, sentimento, palavra, sentimento, que vão aparecendo e o analisando vai relatando. Esse termo descreve o estado mental que o analista deve manter durante as sessões. A ideia é que o analista não se concentre conscientemente em nada específico, deixe livre, tenha a cabeça e a mente aberta, permitindo que
as associações, intuições surjam naturalmente. Isso facilita o padrão de conexão para identificar padrões e conexões de ideias. Avançando, observe o quadro que nós não observamos, mas um quadro bem simples, uma leitura bem facilitada. Eu vou acelerar um pouco pelo nosso tempo. Vejam a temática deste quadro. A psicanálise desde Freud tem uma evolução significativa, com muitas contribuições de teóricos. Temos novas escolas de pensamento e aplicações em várias disciplinas. Observe um pouquinho aí os discípulos de Freud. Nós vamos comentar 2 ou 3, sempre que puder vamos aumentando, mas observe os detalhes. Então aqui nós temos, já comentamos, já conhecemos, Alfred Adler introduziu o conceito de inferioridade e compensação, enfatizando a importância da busca por poder e domínio como uma força motriz na personalidade. Quem não busca poder? Quem não busca domínio? Com impacto na personalidade. Foi a tese do Adler. O Erich Fromm, já falamos, desenvolveu uma psicanálise social, estava mais preocupado com a interação entre a psique individual e as questões sociais. Explorou temas como a busca pela identidade e a alienação no contexto social moderno. Muito material a ser pensado, tanto do Adler quanto do Fromm. E Karen Horner criticou algumas ideias de Freud sobre a psicologia feminina. Introduziu o conceito de neurose social, nós vamos trabalhar depois isso, enfatizando o impacto das relações culturais e interpessoais na formação da personalidade. A sociedade pode ajudar na construção e pode ajudar na desconstrução. Avançando, diversas escolas, olhem um pouquinho o quadro. Nós temos a americana, a britânica, a francesa a primeira, alguns interesses de cada escola, umas se voltando mais para a infância, outras se voltando mais para a questão interrelacional. Observem os detalhes dessas imagens. São tendências. Então, escola francesa, ênfase na linguística e na filosofia. Observe a gravura, a pintura. A psicanálise é trabalhada através de uma lente mais abstrata e teórica. A escola britânica, conhecemos bem Melanie Klein e Winnicott, mais relacionadas à criança, a mãe criança, mãe cuidadora, mãe criança e cuidadora. Escola americana é mais pragmática, voltada mais para adaptação e ajustamento social, ênfase na teoria de curto prazo. Nós podemos discutir realmente, né, se a psicanálise tem que adaptar o indivíduo à sociedade. Será esse o trabalho da psicanálise? Bom, ajustamento social, adaptar-se a ele mesmo. Vamos aprofundar essa provocação. Vamos em frente. Expansão internacional, então, França, Inglaterra, Estados Unidos, América Latina. Ganhou espaço aqui, principalmente na Argentina e no Brasil, que tem questões culturais e políticas regionais diferenciadas. A psicanálise está presente, atuante. E na Europa, continua a ser um centro de inovação e debate, respondendo às mudanças sociais e culturais. Então, sabemos da existência dessas escolas. Alertamos desde o início uma postura metodológica muito importante em psicanálise, a questão da interdisciplinaridade. Falamos da inter, como é importante, a ciência trabalha com a inter, com a multidisciplinaridade, com a transdisciplinaridade, como é importante essa visão do conjunto. Então, psicanálise e filosofia. A psicanálise influenciou a filosofia, principalmente no que diz respeito à natureza da consciência e da identidade.
e realidade. Também fez um diálogo com as ciências sociais e humanas, principalmente com a sociologia, antropologia, literatura, trazendo novas perspectivas para os fenômenos socioculturais. Nós teremos possibilidade de pensar sobre isso lá na frente. Olhem o quadro, ainda que inovadora e influente, ela foi muito motivo de controvérsias e de confusões. Então, aqui destacamos aqui principalmente em 3 áreas principais. Vamos comentar então. Olha o quadro, figuras, os personagens, situações. Um lado mais aguerrido, outro lado mais harmonioso. Avançando, uma das principais críticas à psicanálise, falta de rigor científico, já sabemos disso. Muitos criticam a teoria de Freud porque são baseados em observações clínicas, não podem ser comprovadas. Além disso, muito forte a natureza subjetiva da interpretação psicanalítica, como na análise de sonhos, associações livres. Levanta sempre questões sobre objetividade e a replicabilidade dos achados psicanalíticos. A gente precisa aprender a trabalhar com essas limitações. Avançando, questões de gênero e crítica feminista apareceu, já vimos isso, observe o quadro. As imagens são significativas, educativas e pedagógicas. Nós estamos no campo da psicanálise, então não existe nenhum motivo para nenhum escândalo, para nenhuma censura. Vejam que a pintura do neoclassicismo, ela veio para uma crítica da realidade da época. E eu dizia para vocês, as pinturas, os pintores, sempre procurando quebrar paradigmas, quebrar a maneira que parece que todo mundo tem que ver a realidade. Então, as teorias de Freud sobre a sexualidade em relação às mulheres deixou a desejar. Ele tinha uma visão muito ligada ao masculino e, com certeza, as mulheres não deixaram barato. Conceitos como a inveja do pênis foram vistos como produto de uma época patriarcal e não representando a experiência feminina. Feministas argumentam que a psicanálise historicamente patologizou as experiências e comportamentos femininos, tudo que era do feminino era patologia, refletindo preconceitos de gênero da sua época. As mulheres feministas defendem uma reavaliação, uma reformulação das ideias centrais do Freud, para melhor refletir a experiência feminina. Teremos tempo de aprofundar, uma questão muito séria. Avançando, eficácia da terapia, estamos praticamente no último slide, dentro do nosso tempo. Há debate sobre a eficácia da terapia psicanalítica, em relação a algumas comparações com abordagens modernas. Eu já comentei com vocês com relação à terapia cognitivo-comportamental, TCC. Vamos poder depois comparar um pouco as duas ou pensar, tomando distância crítica das duas para elaborar uma opinião. Críticos apontam que a psicanálise requer um período de tratamento muito longo e sua eficácia é difícil de medir objetivamente. No entanto, defensores da psicanálise dizem que ela realmente oferece insights, saídas profundas e transformações que duram. Em relação a outras formas de terapia. Agora, voltando, no entanto, defensores da psicanálise argumentam que ela oferece insights profundos e transformações duradouras que outras formas de terapia podem não alcançar. Entendido.
abordando as raízes profundas dos problemas psicológicos. Perfeito. Onde algumas terapias não chegam, ela chega porque ela é mais profunda. Com isso, nós estamos fechando o nosso quadro, o nosso tema, nossa 13ª aula, a respeito das teorias psicanalíticas. Foi uma memória, porque nós já passamos em aulas passadas pelos conceitos, apresentamos experiências e hoje tratou-se de fazer uma memória. Meus caríssimos alunos, eu estou na fase do fechamento da nossa aula de hoje, mas gostaria de não terminar a aula sem trazer um pouco um resgate da análise pessoal e da autoanálise, para que a gente possa fechar esse quadro. Porque as próximas aulas, então, estarei a fazer a revisão desse bloco do segundo módulo, porque nós já temos aulas suficientes para fechar o bloco. Então, próxima aula, provavelmente, farei uma revisão do módulo 2, fecharei o bloco, o módulo 2, e vou apresentar as orientações de estudo. Não gostaria de perder a oportunidade de trazer à lembrança nossa, certamente, uma prática que vocês estão valorizando. Estou sempre incentivando. Vocês se lembram um pouco daquela história de Cartago, delenda Cartago, delenda Cartago, delenda Cartago, aquela expressão do general, sempre lembrando, vamos destruir Cartago, vamos destruir Cartago. No nosso caso, em psicanálise, a ideia é sempre assim, vamos valorizar a análise pessoal, vamos valorizar a autoanálise. Tenho proporcionado alguns exercícios e me dei ao compromisso que sempre que for possível, vamos resgatar tanto a análise pessoal quanto a autoanálise. Quem já tem oportunidade de experimentar análise pessoal, que o faça. Aqueles que não têm oportunidade por uma série de razões, que ela chegue no momento oportuno. Em não chegando ainda, dediquem-se à autoanálise. O próprio Freud também trabalhou em cima da perspectiva da autoanálise. Então vejo aqui, só para fazer um resgate. Um mapa mental, eu vou disponibilizá-lo para que vocês possam, depois com calma, passar por ele. Então, o que nós queremos o que a psicanálise busca com a autoanálise? Então, autoconhecimento. Cada vez mais precisamos nos conhecer. A todos nós que estamos fazendo o curso, nós precisamos nos conhecer. Nós passaremos a vida e o tempo todo da existência sempre será um desafio para que a gente cada vez mais se aproxime do sentido nosso, existencial histórico. A razão, os propósitos da minha vida, da minha existência, autoconhecimento. Devo conhecer nas minhas fragilidades, devo me conhecer nas minhas potencialidades. Então, autoanálise é uma bússola, ela me orienta no meu crescimento pessoal para que eu possa caminhar em direção da maturidade. Análise e autoanálise ajuda na consciência. Eu tenho que ter consciência de mim mesmo. Quem sou eu? Quando estou me relacionando comigo mesmo, com os outros, com a natureza. Cada vez me conhecer melhor. Introspecção. Criar momentos ao longo do dia ou ao longo da semana, daquela parada onde a gente se volta para dentro da gente mesmo e faz aí uma introspecção, pensar a prática de vida, pensar os nossos sentimentos, os fundamentos básicos. A análise pessoal, ela acontece dentro de um profissionalismo
Quem já experimenta, certamente tem um psicanalista que o acompanha, um terapeuta. Acontece dentro de um processo longo e contínuo, com encontros regulares. A gente pode observar, não necessariamente precisa ser longo e contínuo. A análise pessoal acontece por meio de técnicas, no caso nosso, em psicanálise, associação livre, interpretação de sonhos, atenção flutuante. É interessante experimentar a técnica. Se você vai trabalhar com a técnica, experimente a técnica. A análise pessoal tem objetivos claros: resolver conflitos internos e traumas. Eu diria assim, é muito difícil encontrar alguém que não tenha conflitos. Os conflitos, eles acontecem das nossas limitações. Não estamos a falar do super-homem de Nietzsche. Todos nós temos limites, temos fragilidades. Por isso, a gente experimenta o desconforto, experimenta a dor, a depressão, a angústia, a ansiedade. Evidente que na experiência desses desencontros, alguns desencontros a gente carrega ao longo da vida. Freud insistia muito que era do 0 aos 6 anos, onde temos uma experiência muito forte que fica impregnada no nosso inconsciente. Mas ao longo da vida nós temos experiência também de encontro, desencontro, de experiência de alegria, de tristeza, e muitas vezes situações não resolvidas carregamos ao longo da vida. Então, análise pessoal, então, para objetivos, análise pessoal em etapas. Então, ela acontece quando você confronta as situações, quer dizer, você encara, você clarifica pela razão, você vai buscando luzes, você faz a sua interpretação, você faz a sua integração. Isso com relação à análise pessoal. A autoanálise é uma prática individual, nós já comentamos com vocês. Tem uma metodologia, você pode se valer de diários, da meditação no final do dia ou logo quando acorda, e questionários que você experimenta num processo de autoaplicação. Já demos diversos instrumentos sobre métodos. Riscos. Pode-se cometer um erro, um engano, mas faz parte do processo. Vantagens. Você trabalha mais acessibilidade, você se torna mais flexível no tempo e no espaço, você se conhece. Quando a gente se conhece a cada dia, muitas vezes a gente não joga energia fora, vivendo uma emoção que não é necessária. Muitas vezes emoções de decepção, de dor, de ansiedade, que são evitadas quando nós nos conhecemos. Ferramentas para se fazer análise. Então, a escrita terapêutica, que nós já chamamos a atenção dela, pode ser através de diários, cartas, de consciência plena. Depois, embaixo, nós temos o mindfulness, que é a atenção plena realmente, através de exercícios para aumentar a consciência do momento presente. Como é importante trabalhar essa memória do dia, memória da semana, memória do mês. Em psicanálise, lembrar a experiência dos momentos ricos, em termos de emoção, em termos de sentimento, localizar durante a semana quais sentimentos foram em plenitude, intensos em prazer, quais sentimentos intensos em decepção, em sofrimento. Arte e expressão criativa, quem trabalha com arte, quem está na arte. Aqui comentamos a arte terapia. Expressar através, tem gente que quando está triste gosta de músicas tristes. Então vejo que através da arte a gente expressa as nossas emoções. Feedback, espelhamento acontece
é uma ferramenta que faz parte da análise. Importante a minha percepção, qual a imagem que eu tenho de mim mesmo, qual a imagem que os outros têm de mim. E aí a gente vai se dando conta. Então falamos do feedback espelhamento, desafios da autoanálise. Blind spots seria uma espécie de pontos cegos, né? De repente a gente não se dá conta de alguns pontos e alguém mais próximo pode nos ajudar, pode nos identificar. Racionalizações, justificativas inconscientes para evitar a verdade, é um mecanismo. Transferências, já conversamos bastante sobre transferências, distorções afetivas direcionadas a figuras simbólicas. Estratégias de autocuidado em relação ao equilíbrio emocional, evitar o excesso de ficar aí com autoanálise, porque pode levar a uma ruminação, pode levar a um mal-estar, andando no mesmo lugar. Rede de apoios, amigos, famílias, grupos de apoio, suporte, etc. Ética na análise pessoal, confidencialidade, já falamos bastante. Privacidade, o analisando tem o direito da privacidade. A autonomia deve ser sempre respeitada, independência do analisando. Competência profissional, quer dizer, quem pretende profissionalizar-se em psicanálise, vejam como é muito sério a competência profissional, tem que ser qualificada a presença, o trabalho, a competência, a habilidade. Benefícios da psicanálise, da análise pessoal e da autoanálise, crescimento e maturidade emocional. A gente começa a regular as relações pessoais e interpessoais. A gente começa a regular as nossas emoções. Alívio de sintomas. Muitas vezes a gente deixa de sofrer de uma forma antecipada ou diante de uma situação problema. A gente tem mais estrutura, a gente tem mais frequência para trabalhar a ansiedade, a depressão, o estresse. Tomada de decisão, maior clareza nas escolhas e decisões da vida. A análise ajuda muitíssimo. Vamos avançar um pouquinho mais. Por que eu não estou andando com isso? Integração de conhecimento. Então, já conversamos sobre o diálogo da psicologia com a filosofia. Isso ajuda bastante, do diálogo com as ciências sociais. Bom, vamos parar por aqui. Com isso, nós terminamos, então, a nossa 13ª aula do 2º módulo. Provavelmente, próxima aula nossa, vamos fechar o módulo 2, em cima da revisão do nosso trabalho, em cima da orientação de estudos. E logo estaremos a abrir o 3º módulo. O 3º módulo que vai se voltar para influências da psicanálise no mundo de hoje. Influências da psicanálise no mundo de hoje. Para que a gente possa ter uma perspectiva, nós trabalhamos uma introdução à psicanálise, trabalhamos terapia psicanalítica freudiana, trabalhamos depois diversas terapias e agora vamos fechar com a presença, como influências no mundo atual. Perfeito? Paramos por aqui porque o nosso tempo urge. Obrigado pela atenção, por nos acompanhar e vamos caminhar juntos.